que nós queremos? O Salvador da pátria. Nós queremos um governo. Tudo está preparado para o anticristo, meu irmão. Por quê? Porque não existe um homem que possa resolver o problema de uma nação. Vai aparecer aquele Salvador da pátria, onde todo mundo vai achar que ele vai ser aquele que vai solucionar o problema de todas as nações, e as pessoas vão acreditar nele. Esse vai ser o anticristo. Mas o espírito do anticristo já está no nosso meio, onde as pessoas elas não anseiam por um governo perfeito. Por que ansiamos por um governo perfeito? Porque nós perdemos isso. Lá no Éden foi pedido, e é por isso que nós desejamos, e é por isso que você olha para o seu apóstolo, e aí você quer que seu apóstolo seja perfeito, mas ele nunca vai ser perfeito. Você olha para o seu líder e você quer que ele seja perfeito, mas ele nunca vai conseguir satisfazer o teu coração. Você quer que ele seja perfeito, mas você não consegue ser perfeito, mas você exige que ele seja perfeito quando você mesmo não é perfeito. E aí o que acontece? Gera-se insatisfação, e aí você fala, não, essa igreja porque não serve, e aí você vai lá e abre a sua, porque aí você vai falar, agora eu quero o governo perfeito, e aí as pessoas que vão estar debaixo de você vão olhar para você e vão falar assim, esse cara não tem governo perfeito, e assim vai rachando uma igreja, vai rachando segunda, terceira, 10ª, 5ª, e vai por aí afora, por causa do desejo do coração do homem errar. Eu quero te dizer, meu apóstolo não é perfeito. Caminho com ele há 20 anos, sei, conheço várias debilidades dele, mas eu não caminho com ele porque ele é perfeito. Eu caminho com ele porque eu entendi que Deus o estabeleceu sobre a minha vida, e eu como menor sou abençoado pelo maior. Eu não preciso caminhar com alguém perfeito, eu preciso caminhar com alguém que eu sei que tem responsabilidade com o reino de Deus. Então, entender essa questão do governo. Então o homem perdeu, ele quer isso. Você não vai encontrar isso. Você não vai encontrar uma pessoa perfeita. Mas entenda algo: Jesus em nós faz a diferença. Amém. Por isso que nós precisamos buscar, porque não sou eu, é Jesus em mim. Por isso que Paulo diz lá em Gálatas 2:20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. Então quer dizer, Paulo ele vivia a vida de Cristo no seu corpo. E esse é o meu papel e o seu papel. Nós precisamos viver a vida de Cristo no nosso corpo. Sabe o que Gandhi disse? Que se nós cristãos vivêssemos o que esse livro está escrito, o cristianismo seria a religião mais linda do mundo. Quem falou isso? Um hindu. Sabe o que ele falou? Ele jogou na nossa cara. Nós não vivemos, nós não praticamos o que lemos. É isso que ele está dizendo. Então, o que está faltando para a igreja? Está faltando você se debruçar para a palavra e falar assim, eu preciso viver isso. Eu preciso viver essa verdade. É você se conformar, é você abrir a Bíblia e falar assim, Deus, eu preciso mudar nessa área, e começar a clamar, chorar, se arrepender e pedir, Deus me ajuda. Ele está pronto para te ajudar. O Espírito Santo está pronto para ajudar quem quer que peça. Se você não sabe como, você vai pedir a Ele, Ele vai te ajudar, e Ele vai ajudar você a mudar. Então não fica pensando que o seu problema é a sua esposa, que o seu problema é o seu patrão, que o seu problema é a sua empresa, que o seu problema seja lá, é o governo. Não. Porque se a igreja entender o seu papel, se cada um nesse lugar entender o seu papel e começar a cumprir o seu chamado, nós vamos mudar. Quero encerrar com Mateus 9:35. Joga para mim na tela. Mateus 9:35. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Ele não pregava o evangelho da igreja, do reino, e curando toda sorte de doença e enfermidade. O que Jesus fazia? Ele pregava o evangelho, as boas novas do reino. O que ele estava falando assim? O reino de Deus está próximo, o reino de Deus chegou. Você vai ver sempre Jesus falando sobre o reino.
Jesus falou que o reino de Deus era como se uma mulher pegasse 3 medidas de farinha, pegasse um pouco de fermento e lançasse no meio de 3 medidas de farinha até que tudo fosse levedado. Então ele está falando que o reino dos céus, na verdade, os cidadãos do reino que eu e você somos, nós iríamos entrar no mundo e nós iríamos influenciar o mundo. Lá em João capítulo 17, na oração de Jesus pela humanidade, ele diz o seguinte: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então a mentalidade da religião é que não, a gente vai sair daqui e vai ser arrebatado. Mas o que Jesus está dizendo? Eu não quero que o Senhor tire eles, eu quero que o Senhor use eles nesse mundo, que eles possam influenciar o mundo. A resposta para esse mundo não está no novo presidente, no novo governador, no novo senador, no novo deputado federal. Embora nós, como cidadãos, precisamos fazer uma escolha correta, mas a resposta para esse mundo está sentada aqui agora. É você. Amém. Você é a resposta. Você é a resposta da sua família. Entenda que quando Jesus falou que o reino de Deus era como o fermento que era lançado em 3 medidas de farinha, o que ele está dizendo é que nós vamos influenciar. A gente começa a ver a questão da célula. Eu amo célula, isso é fantástico de ver o que Deus faz. Essa semana nós estávamos na célula e uma pessoa veio me perguntar, e ele é católico, está chegando, está há algum tempo na célula, e ele é muito observador, e ele perguntou por que eu era diferente de líderes que ele conhecia, de pastores que ele conhecia. Foi mais diferente como? Não, que esses pastores parece que eles têm um rei na barriga. Não quero encher sua bola, ele disse. E aí ele falou assim: mas você é diferente. E a resposta que eu dei para ele é o seguinte: Jesus, quando ele veio aqui implantar o reino dele, ele comia com um pecador, ele comia com um publicano, ele se relacionava com todo tipo de pessoa. E a única coisa que eu sou um discípulo de Jesus, e eu estou simplesmente seguindo o que Jesus mandou fazer. Se os outros não estão fazendo, eu não sei, mas eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo aquilo que Jesus mandou eu fazer. Influenciar. Eu preciso influenciar. Eu preciso fazer a diferença na vida das pessoas. E o que Jesus fazia? Ele ia para todos os lugares, ele pregava o evangelho, ele pregava as boas novas, curava todas as sortes de doença, enfermidade. Quando você olha, quando ele fala de cura, era um ministério da saúde na vida de Jesus, curando, libertando. As pessoas não precisavam pegar fila, não. Jesus ia lá, curava, libertava. Esse ministério está sobre você. Você põe a mão sobre uma pessoa, ora e ela é curada. É o ministério de cura. É o ministério de libertação. A pessoa está endemoniada, você põe a mão, expulsa o demônio e a pessoa sai livre. Aquele território, antes de você chegar ali, era território de Satanás. Você orou, expulsou o demônio para ir embora, agora se torna o território de Jesus. Então é o ministério de libertação. A pessoa vivia uma vida miserável, não tinha nem o que comer. Você entra o evangelho entra na vida da pessoa, muda a mentalidade da pessoa, a pessoa começa a trabalhar, começa a desenvolver a sua vida, começa a prosperar. É o ministério da economia entrando na vida da pessoa. Então, é um reino onde os ministérios entrando, influenciando. Jesus não veio para que você viesse ficar sentado em 4 paredes achando que isso aqui é o reino de Deus. O reino de Deus não tem nada a ver com isso aqui. O reino de Deus tem a ver com lá fora onde os pecadores estão. É o sal fora do saleiro, é lá no seu trabalho, é lá na sua casa, com o seu vizinho, é as pessoas que à sua volta, que eles vão olhar o seu comportamento, vão ver a sua maneira de ver, a maneira como você se comporta, como você faz negócio, como você conduz a sua vida, e eles vão começar a falar: tem alguma coisa diferente em você? Por que você é diferente? E porque você é diferente, você começa a fazer a diferença na vida das pessoas. Versículo 36 e 37, põe para mim, continuando esse texto. Vendo ele as
Mas compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. 37. Então disse a seus discípulos: na verdade a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus olha, vê que é muito trabalho. Diga, é muito trabalho. Muito trabalho. Ele se compadece. Ele olha e fala assim: eu sozinho não vou dar conta. É isso que Jesus está dizendo. Chama os 12 e fala assim: rogue ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Vocês 12 sozinhos não vão dar conta. E essa tem que ser a nossa missão. Nós precisamos realmente fazer discípulos. Porque Mateus 28, 18, Jesus, depois de ressurreto, ele reúne a última palavra de Jesus: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias. Jesus está com você todo dia, até a consumação do céu. Então Jesus está com você, te ajudando. É Jesus em você, ajudando você a fazer a obra. Então entenda que o nosso papel é: Deus, mande mais trabalhadores. Mas não adianta só orar, a gente tem que discipular. Tem que discipular, porque as pessoas elas não sabem fazer se você não ensinar. Então você vai ter que ensinar. Então a visão celular, ela ensina isso. É o reino de Deus sendo expandido. Cada célula que abre, cada casa que abre as suas portas para uma célula entrar ali, é 1, 2, 3 casamentos que são restaurados. É pessoas que viviam na faixa da pobreza, que estavam começando a se tornar um cidadão produtivo. É o reino de Deus, é os ministérios do reino de Deus funcionando nas células, em todos os ambientes. E se as pessoas entenderem isso, isso vai se expandindo, daqui a pouco nós vamos tomar de sobressalto a cidade. E é isso que Deus quer. Mas isso começa onde? Na sua casa, na sua vida. Você precisa se conscientizar que você precisa mudar, para mudar a sua casa, para mudar o seu bairro, para mudar as pessoas à sua volta. Quando isso acontecer, Campo Grande vai ser pequeno para nós. Vamos colocar em pé.